Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os eleitos, aos predestinados à eternidade com Cristo Jesus, a qual o Senhor o planejou antes da fundação do mundo, e esse projeto foi dado vida, esse projeto foi pago um preço, Deus se doou a Ele mesmo como sacrifício, para que esse projeto, a sua projeção, a qual fomos nos dado a sua imagem e a sua semelhança, louvado seja o nome do Senhor, hoje pudéssemos estarmos aqui, glorificando e exaltando o seu santo e poderoso nome. Graça e paz. Já tinha alguns dias que eu estava ausente, mas, louvado seja Deus, estava buscando conteúdo mais e mais ainda para o fortalecimento dessas mensagens, mediante a presença do vosso Deus vivo, em nome de Jesus, amém? A mensagem hoje é um pouco curta, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo que eu estou preparando estudos aí para mais de horas, louvado seja Deus, mas para não ficar somente louvado seja Deus, ou seja, nas minhas palavras, louvado seja o nome do Senhor, no meu raciocínio, louvado seja Deus, direcionado da Bíblia através do Espírito Santo, eu gostaria de fazer menção aqui de dois versículos da Bíblia, louvado seja Deus. Primeiro, Colossenses 1,15, que vai falar da imagem do Deus invisível, a qual é o seu Filho, louvado seja Deus, é a imagem do nosso Todo-Poderoso. E nós sabemos através da palavra que Deus e seu Filho é um só. Louvado seja Deus. O contexto dessa palavra está lá em Hebreus 1,3. E é muito forte, louvado seja o nome do Senhor. O resplendor de Deus, louvado seja o nome do Senhor, as virtudes de Deus que reflete na minha e na tua vida, a qual nós somos registrados na palavra como a imagem e a semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso seu Filho veio à terra também, trazendo a sua invisível imagem para todos aqueles que aqui estão e Cristo como eu e você. Louvado seja Deus em forma humana. Louvado seja o nome do Senhor. Todos, diz o Senhor, na presença dele, são iguais. Assim diz a palavra do Senhor. Não há macho, não há fêmea, não há grego, não há judeus. Assim diz a palavra do Senhor. Todos somos um só em Cristo Jesus. Fazendo a menção dessa palavra, o Senhor não fala da imagem física da terra. O Senhor não fala da cor, do físico da terra, da qualidade. O Senhor fala, louvado seja Deus, através de uma locação, louvado seja o nome do Senhor, a qual o Senhor nos colocou como espírito, alma, louvado seja Deus, como Deus também é. Aí está, louvado seja Deus, aparência nossa com a imagem de Deus e a imagem de Deus vindo do céu, trazendo também a declaração que a imagem dele e a semelhança dele é exatamente como a minha e a sua, no físico. Quando nós olhamos essa parte, lembramos de Hebreus 2,14, que a palavra diz que ele se fez, louvado seja Deus, como os filhos se fizeram em carne e em sangue. Por isso, louvado seja o nome do Senhor, ele participou, assim diz a palavra, ele participou da carne e do sangue. E se assim é agora, nesse exato momento, dá para nós refletirmos como Cristo
em Colossenses, louvado seja Deus, 1,15, a palavra declara que nós somos, louvado seja Deus, a imagem lá em Gênesis, foi feito o homem à imagem e à semelhança de Deus, e Cristo dá o resultado aqui na frente, louvado seja Deus, dizendo a palavra que a imagem do Deus invisível é através do seu Filho. Louvado seja Deus. E aí nós concluímos o nosso raciocínio, assim como ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus não poderia vir à Terra de outra forma, né, queridos? Louvado seja Deus. Como em muitos países, dependentemente das suas religiões, das suas fés, lá tem, né, Deus de bezerro, né, que foi abominado por Deus, estátua, louvado seja o nome do Senhor, todo tipo de imagem escultural da terra. Mas o Senhor, ele deixa bem claro que ele é invisível, louvado seja Deus. Mas pela luz da palavra ele declara que a invisibilidade dele é somente para aqueles, louvado seja Deus, que se achem oculto, louvado seja o nome do Senhor, e não querem se apresentar, ou seja, e não se apresentam como um cristão diante, louvado seja Deus, de todo o mundo que aí está. Ser cristão, meus amados queridos irmãos, não é andar com a Bíblia debaixo do braço, sem saber o que ela fala, sem saber o que está escrito nela. Andar com a Bíblia é fácil, louvado seja Deus. Andar dominado pelos ensinamentos do homem, louvado seja Deus, é fácil. Louvado seja Deus. Em João, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 8, versículo 47, a palavra nos traz uma mensagem dizendo de quem é de Deus, fala de Deus. Mas os homens hoje insistem uns aos outros, ensinando a sua maneira, louvado seja Deus, e para isso ainda usando as escrituras sagradas, louvado seja o nome do Senhor. Mas o ensino dado por homem é aprendido por homem, não por Deus. Não é ensinado por Deus, é ensinado por homens. Homens ensinando homens. Misericórdia. Mas o ensino que o Espírito Santo nos traz, louvado seja Deus, nos traz não curiosidade, mas sim uma alegria de estarmos no caminho certo, de estarmos sendo sim conduzido pelo Espírito Santo de Deus, a qual é o Espírito de sabedoria também, da parte de Deus, que está arraigado nos nossos corações e nas vossas mentes, para a glória de Deus. E refletindo juntamente com essa palavra, louvado seja Deus, me faz agora lembrar que a Bíblia ela tem dois mistérios, louvado seja Deus. E um dos mistérios está em João 1:1, louvado seja Deus. E outro mistério também está lá no livro de Gênesis, misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. No primeiro capítulo, Gênesis 1, louvado seja Deus. E quando nós lemos lá que Deus, louvado seja o nome do Senhor, fez o homem e no próximo dia ele descansou, e a palavra fala, louvado seja Deus, que o homem do pó veio, mas era sem alma, sem espírito, e Deus o soprou nas suas narinas o espírito de vivificação, de viver, de vivência, louvado seja Deus. Mas foi dado nome a esse homem que foi criado pelas mãos de Deus, chamado Adão. E esse homem, a Bíblia nos relata que ele foi criado exatamente para, louvado seja Deus, para
o inimigo das nossas almas também fosse participante de carne e de sangue. Louvado seja Deus. Nós vamos ver isso aí, eu vou estar, louvado seja Deus, no próximo vídeo eu vou estar trazendo. Esse é um segredo. Outro segredo é que Deus se fez carne também na face da terra. Deus se fez carne e sangue na face dessa terra, assim como eu e você. É o que a Bíblia nos relata. É o que a Bíblia nos diz. Louvado seja Deus. Mas é assunto para mais para frente. Estou preparando aí, louvado seja o nome do Senhor, um conteúdo robusto dentro da palavra de Deus, concernentemente na direção do Espírito Santo, abrangindo capítulos e versículos da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, nada de mim, somente da palavra do Senhor. Na realidade, hoje eu me coloco na presença de Deus e levando a palavra do Senhor como um embaixador de Cristo, um representante do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais você vai ouvir da minha boca nada conjecturado pela carne e nem aprendido por homens, somente por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso eu tenho me preparado e para isso já me sinto pronto. Louvado seja Deus, para com o instrumento de Deus na terra, como porta-voz da verdade de Deus, ensinando-a, apontando-a dentro da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, para que fique tudo esclarecido aos que vão ouvir. Louvado seja Deus, e aprender que precisamos, amados, precisamos muito, muito de aprender realmente o que Deus tem a falar para nós através das Escrituras. Não o que o homem quer que nós aprendamos tirando das Escrituras. Há uma grande diferença. O que a palavra diz e o que o homem fala. Louvado seja Deus. Muitas das vezes as pessoas dizem: missionário, mas a salvação não é individual, a fé também não é individual, então a sua fé não tem nada a ver com a minha. Mas agora há pouco falamos que diante de Deus não tem ninguém diferente um do outro, não tem ninguém melhor do que o outro. Todos somos um só em Cristo Jesus. E se somos um só em Cristo Jesus, por que não nos falamos realmente como Cristo nos ensina, dizendo: louvado seja Deus, creia em mim e como está escrito, João 7:38. Por que nós não creiamos em Cristo, seguimos as suas pisadas? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Por que nós não seguimos ao Senhor juntamente da palavra? Até mesmo porque em Hebreus 1:1, a palavra nos esclarece que antigamente o Senhor, através dos anjos, falava aos homens. E a palavra é tão clara quando diz nos dias de hoje que ele fala através do Filho e através da palavra, e não mais através de mais nada. É que a palavra declara e está registrada há mais de 2000 anos. E para isso, louvado seja Deus, ser real dentro de mim, dentro de você, nós temos que crer no que está escrito, diz o Senhor. Em João 5:39, ele vai dizer para mim e para você examiná-la, porque elas testificam dele. Então, queridos, o que acontece nos dias de hoje? Louvado seja Deus, de ensinos e mais ensinos robustos de heresias e a realidade de Deus completamente distante. Louvado seja o nome do Senhor. Então é para isso que Deus nos coloca como um atalaia,
louvado seja o nome do Senhor, como nos coloca como mensageiro, como o Senhor nos coloca como embaixador dele nessa terra de vivente, para falar somente o que está escrito. Porque o Senhor diz: passará céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. Só um tolo não entende quando essa palavra define nessa magnitude, louvado seja Deus, de não haver nenhuma brecha de criatividade, alusão da vida humana, do entendimento humano, misericórdia. 1 aos Coríntios, capítulo 14, louvado seja Deus, versículo 20. O Senhor vai dizer que nós não sejamos mais criança no entendimento, louvado seja Deus. E quando isso vem para nós não sermos mais menino no entendimento, por que o Senhor nos fala, louvado seja Deus, dessa maneira? Eu acho que você deve lembrar da visita de Nicodemos a Jesus. E Jesus olhava para ele e dizia: tu é um mestre no templo, tu é um professor no templo e não sabe como nascer novamente? Essa pergunta, ela fica para mim e para você, como está escrito também, louvado seja Deus, no livro de Atos capítulo 8. O Senhor vai falar através, louvado seja Deus, da boca de Filipe 8:30, que ele pergunta para um moço que está lendo ali a palavra do Senhor, ou seja, a Bíblia, as Escrituras. E ele diz: tu entendes o que lês? E essa pergunta, querido, hoje, há um dia desse atrás aí, eu estava conversando com o irmão, louvado seja Deus, através de mensagem, no WhatsApp, e ele me fazia menção, declarações de muitos, ou seja, professores, teólogos, mestres, né, do tempo passado, né, citando os seus países, Estados Unidos, né, França e não sei mais lá onde. E depois de tudo, veio nos dizer para que essa é o crescer na graça e no conhecimento. Mas, irmãos, se o conhecimento ele vem depois da graça, e hoje está tudo invertido. A graça hoje é que vem para poucos, depois do conhecimento, para poucos. Porque Cristo, quando ele diz cresça na graça e no conhecimento, a graça é Cristo e Cristo é Deus. E o conhecimento é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma, querido, eu aprender uma cultura que não é minha, digamos, do Camboja, ou seja, do Haiti, ou seja, de outros países da Ásia ou da América do Norte. E lá eu vou descobrir coisas profundas de pessoas que creem e pessoas que não creem em Deus. E que isso interessa no meu e no teu ministério? A pergunta é essa: o que isso interessa? Os interessados em todo esse tesouro, diante de Deus, eles são contadores de história, não pregador da palavra. Assim diz o Senhor nesse momento. E para a glória de Deus, aquele que segue as pisadas de Cristo, você pode ter certeza que ele só fala do caminho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, meus amados, queridos irmãos. E logo mais vai ter mais, louvado seja Deus, que eu estou preparando bastante, tá? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os predestinados
antes da fundação do mundo, a ser não inserido que já fomos antes da fundação do mundo, mas sim participante da vida eterna com Deus, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através, louvado seja Deus, das suas escrituras que aqui ficou na terra, o nosso Todo-Poderoso é glorificado através do nome de Jesus. Amém? A graça e a paz. Tenha uma semana cheia de novidades, cheias de surpresas boas, cheia de solução. Louvado seja Deus. Problemas resolvidos. Filipenses 4,19. Em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus, por fé. Marcos 11:28. Louvado seja Deus. Esteja sendo concluído na tua vida para a glória do Deus Pai. Amém? A graça e paz, querido.